O som de cristal se estilhaçando contra o mármore importado não foi apenas um barulho. Foi um trovão que paralisou o salão de festas inteiro. A música suave de piano cessou abruptamente. 300 convidados, a elite da cidade, viraram seus rostos em direção ao centro do salão. Marcelo, que até aquele momento olhava o relógio de pulso, ansioso para que aquela noite interminável acabasse, sentiu o ar ficar pesado. Ele viu Cristiane, sua esposa, com o rosto retorcido de uma fúria que ela mal tentava disfarçar sob a maquiagem impecável. Ela apontava um dedo acusador, com a unha perfeitamente pintada de vermelho, para baixo. No chão, ajoelhada entre cacos de vidro e uma poça de champanhe que manchava o tapete persa, estava Mariana. A jovem garçonete tremia. Suas mãos, vermelhas de tanto trabalhar naquela noite, tentavam recolher os cacos com pressa, ignorando o perigo de se cortar. Faz sua incompetente. A voz de Cristiane cortou o silêncio como uma lâmina fria. Você tem ideia de quanto custa esse tapete? Você acabou de arruinar a estética da minha festa. Quem contratou essa garota sem classe? Ao lado de Cristiane, Leandro, o diretor financeiro e suposto melhor amigo de Marcelo, ria discretamente cobrindo a boca com a mão. Ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Cristiane, alimentando o ego ferido dela, fazendo-o parecer ainda mais cruel. Mas Marcelo não viu o tapete manchado. Ele não viu o prejuízo financeiro. Seus olhos, cansados de tanta falsidade, foram capturados por algo real. Ele viu as mãos calejadas de Mariana. Viu os ombros dela encolhidos em uma postura de quem espera ser punida pelo mundo. E quando ela levantou o rosto por um breve segundo, ele viu olhos grandes, marejados de lágrimas contidas, mas que sustentavam uma dignidade silenciosa. Naquele instante, cercado pela hipocrisia de enfeites dourados e sorrisos falsos na noite de Natal, Marcelo sentiu uma repulsa profunda por sua própria vida. E mais forte que isso, uma necessidade urgente, quase primitiva, de proteger aquela estranha. Ele deu um passo à frente, o som de seus sapatos italianos ecoando com autoridade no silêncio do salão. Ele ignorou os convidados, ignorou o olhar de desprezo de Leandro e caminhou em direção a elas. Se a defesa de Marcelo tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para descobrir se a simplicidade vencerá a inveja. Comente seu nome para uma saudação especial e acompanhe essa história até o fim para ver se o amor verdadeiro sobrevive em um mundo de aparências. A manhã daquele dia de Natal havia começado como todas as outras na mansão Alencar, fria, silenciosa e impecavelmente arrumada. Marcelo estava sentado à cabeceira da longa mesa de jantar. O lugar comportava 12 pessoas, mas apenas um lugar estava posto. O café da manhã era servido por uma governanta silenciosa. O suco de laranja estava fresco, o café na temperatura exata, mas o sabor era de solidão. Ele olhou para a cadeira vazia na outra ponta da mesa. Cristiane raramente acordava antes do meio-dia, a menos que tivesse um compromisso no spa ou no cabeleireiro. Aos 42 anos, Marcelo havia construído um império imobiliário. Ele podia comprar qualquer prédio da cidade, mas não conseguia comprar um momento de paz genuína dentro da própria casa. O som de saltos batendo no piso de madeira o tirou de seus pensamentos. Cristiane entrou na sala de jantar, já vestida para sair, equilibrando o celular entre o ombro e o ouvido. Sim, eu quero as orquídeas brancas, não as amarelas. Amarelo é tão comum. Ela desligou e olhou para o marido como se ele fosse parte da mobília. Bom dia, Marcelo. Não me espere para o almoço. Tenho a organização da festa beneficente e depois vou encontrar as meninas do comitê. Marcelo sabia que era mentira. As meninas do comitê era o código habitual. Ele assentiu, sentindo o cansaço habitual pesar nos ombros. Você vai à festa da empresa hoje à noite, Cristiane? É importante para os acionistas verem a família unida, disse ele sem muita esperança. Ela suspirou, revirando os olhos. Se eu tiver que ir para aturar aqueles velhos falando de juros e mercado, eu vou. Mas vou precisar de um cheque novo. Aquele vestido que eu vi na boutique é essencial para manter a imagem de esposa do CEO. Considere um investimento de marketing, querido. Ela se aproximou, deu um beijo rápido e seco na bochecha dele. Um beijo que não transmitia calor, apenas deixava a marca pegajosa de gloss caro, e saiu.
Pela janela da sala de jantar, Marcelo viu um carro esportivo preto parado no portão. Leandro estava ao volante. Ele viu a esposa entrar no carro, rindo de algo que o melhor amigo de Marcelo disse. O carro arrancou, deixando Marcelo sozinho com sua fortuna e seu vazio. Ele se levantou, deixando o café intocado. Sentia-se um caixa eletrônico ambulante, valorizado apenas pelo que podia pagar, nunca pelo que era. Do outro lado da cidade, em um bairro onde o asfalto era esburacado e as decorações de Natal eram feitas de garrafas plásticas recicladas, a manhã de Mariana tinha um tom muito diferente. Não havia cheiro de café gourmet, mas sim o som agudo e preocupante de uma tosse seca. Lucas, respira devagar, meu amor. Mariana segurava a máscara do nebulizador no rosto do irmãozinho de 8 anos. O pequeno apartamento de 2 cômodos era úmido. Uma mancha de infiltração no teto parecia crescer a cada chuva, desenhando um mapa de desesperança na parede descascada. Lucas tinha o peito chiando, o ar entrando com dificuldade em seus pulmões frágeis. A bombinha... Acabou, Mari? Perguntou o menino com a voz fraca, os olhos grandes e assustados fixos na irmã. Mariana sentiu um nó na garganta. Ela olhou para o frasco vazio sobre a mesa de cabeceira improvisada, uma caixa de madeira virada. Não se preocupe com isso, Lu. Hoje à noite a Mana vai trabalhar na festa daquela empresa grande, lembra? Eles pagam à vista. Assim que eu sair de lá, passo na farmácia 24 horas e trago o remédio novo, aquele mais forte que o médico recomendou. Ela forçou um sorriso, alisando o cabelo suado do irmão. Mariana tinha apenas 25 anos, mas seus olhos carregavam o peso de uma vida inteira. Desde que perderam os pais, ela havia se tornado mãe, pai e provedora. Estudava enfermagem nas madrugadas insones e trabalhava como garçonete em qualquer evento que a aceitasse. Naquela noite, o buffet Requinte Real pagaria uma taxa extra por ser véspera de Natal. Era o dinheiro exato para a medicação de Lucas e para pagar o atrasado da conta de luz. Dona Sônia vai ficar com você, disse ela beijando a testa dele. Promete que vai ficar quietinho? Prometo. O menino tossiu novamente, abraçando seu urso de pelúcia remendado. Traz um doce da festa, Mari. O mais gostoso que eu encontrar, prometeu ela, segurando as lágrimas. Mariana vestiu seu uniforme. Uma camisa branca engomada que ela lavava com todo cuidado à mão, uma calça preta e sapatos que apertavam seus dedos, mas que ela não tinha dinheiro para trocar. Ela se olhou no espelho trincado do banheiro. Não via beleza em si mesma, apenas cansaço, mas respirou fundo, ergueu o queixo e saiu para a batalha. A noite caiu e o salão de festas da construtora Alencar estava deslumbrante. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto, iluminando mesas decoradas com arranjos florais que custavam mais do que Mariana ganhava em um ano. Marcelo chegou atrasado, de propósito. Ele entrou no salão cumprimentando os diretores com apertos de mão firmes, mas automáticos. Seu olhar varria o ambiente, buscando qualquer coisa que parecesse autêntica. Não encontrou nada. Cristiane já estava lá, brilhando em um vestido de seda vermelha, segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro real. Leandro estava sempre a 2 passos dela, como uma sombra, rindo alto demais das piadas sem graça dos investidores. Mariana, por sua vez, tentava se tornar invisível. A regra do buffet era clara. Sirva e suma. O convidado não quer ver o seu rosto, quer ver a taça cheia. Ela circulava pelo salão com uma bandeja pesada de canapés. Seus pés doíam, e a preocupação com Lucas martelava em sua mente a cada minuto. Será que ele piorou? Será que a Dona Sônia sabe usar o nebulizador se ele tiver uma crise? Foi nesse momento de distração que o destino interveio. Marcelo havia se refugiado em um canto mais tranquilo do salão, perto de uma pilastra, tentando fugir de uma conversa sobre ações na bolsa de valores. Ele observava o movimento. Foi quando seus olhos pousaram nela. Diferente das outras mulheres no salão, que pareciam competir para ver quem exibia mais joias, aquela garçonete tinha uma simplicidade que o hipnotizou. Ela não usava maquiagem. O cabelo estava preso em um coque severo, mas havia uma delicadeza na forma como ela servia uma senhora idosa, oferecendo um guardanapo extra com um sorriso gentil, mesmo quando a senhora nem sequer olhou para ela. Marcelo sentiu algo estranho no peito. Não era desejo físico vulgar. Era curiosidade. Quem era ela?
Por que seus olhos pareciam carregar tanta história? Ele a observou cruzar o salão. Viu quando um convidado distraído esbarrou nela com força e nem pediu desculpas. Viu Mariana se reequilibrar com graça, respirar fundo e continuar. Ela é a única pessoa real aqui dentro, pensou Marcelo. Mas a paz durou pouco. Cristiane, percebendo que Marcelo estava olhando para o nada na visão dela, decidiu chamar a atenção. Ela estalou os dedos na direção de Mariana, que passava com uma bandeja de taças de cristal cheias. Ei, você, garota! Chamou Cristiane com aquele tom de voz que usava com empregados. Traga essa bandeja aqui, agora. Mariana se apressou. O nervosismo de ser chamada pela esposa do dono da festa fez suas mãos suarem. Ela se aproximou da roda onde estavam Cristiane e Leandro. Pois não, senhora, disse Mariana, a voz baixa e respeitosa. Cristiane olhou para o vestido simples de Mariana com desdém e, num movimento calculado e maldoso, fingiu se virar para falar com Leandro, batendo o cotovelo acidentalmente na bandeja de Mariana. Foi tudo muito rápido. A bandeja inclinou. O equilíbrio se perdeu. A gravidade fez o resto. O som de vidro quebrando. O líquido dourado molhando a barra do vestido vermelho de Cristiane e o tapete branco. E voltamos ao momento em que o tempo parou. Cristiane gritava. Leandro ria. O salão julgava. E Marcelo, observando a cena, sentiu que a linha da paciência havia se rompido. Ver aquela moça no chão, humilhada por um acidente que ela não provocou, despertou o homem justo que estava adormecido dentro dele há anos. Ele viu Mariana tentar limpar a sujeira com as mãos, cortando levemente o dedo indicador. Uma gota pequena de sangue surgiu, e aquilo foi o basta para Marcelo. Ele caminhou até o centro da roda. A música havia parado. Todos olhavam. Levante-se, disse Marcelo. Sua voz não era um grito, mas era tão firme que ecoou nas paredes. Mariana congelou, olhando para os sapatos brilhantes dele. Ela esperava ser demitida, expulsa, humilhada ainda mais. Eu disse para se levantar, repetiu Marcelo, estendendo a mão para ela. Não era a mão de um chefe, era a mão de um homem oferecendo apoio. Cristiane arregalou os olhos, incrédula. Marcelo, o que você está fazendo? Ela estragou minha festa. Ela é uma desastrada que... Cale-se, Cristiane, disse Marcelo sem olhar para a esposa. Seus olhos estavam fixos nos de Mariana. Por favor, aceite minha ajuda. Trêmula, Mariana soltou os cacos de vidro e, hesitante, colocou sua mão calejada e simples na mão quente e forte de Marcelo. O toque foi elétrico. Uma conexão que nenhum dos dois esperava, mas que mudaria o destino de ambos para sempre. O contato da mão firme de Marcelo com a pele fria e trêmula de Mariana enviou uma onda de choque pelo salão. Não foi um toque romântico precipitado, mas um gesto de humanidade que aquele ambiente de luxo desconhecia há muito tempo. Mariana, ainda atordoada, sentiu uma estranha segurança emanar daquele homem imponente. Por um segundo, o barulho dos convidados desapareceu e ela só conseguia ver os olhos dele, castanhos, profundos e, surpreendentemente, tristes. Mas a bolha de silêncio foi estourada pela voz estridente de Cristiane. A esposa de Marcelo não suportava perder o protagonismo, muito menos para uma funcionária descartável. Seus olhos faiscaram com uma maldade calculada. Ela precisava aumentar a aposta. Humilhar Mariana por ser desastrada não fora suficiente. Ela precisava destruí-la moralmente. Solte a mão do meu marido agora, gritou Cristiane, fingindo um choque teatral. Ela levou a mão ao pescoço, tateando o ar, e então seus olhos se arregalaram em uma atuação digna de prêmio. Meu anel, o diamante amarelo, sumiu. Um murmúrio de horror percorreu a multidão. Cristiane apontou o dedo trêmulo para Mariana, que agora estava de pé, encolhida ao lado de Marcelo. Estava aqui na mesa de apoio agora mesmo, ao lado da minha taça. Essa garota... Quando ela se abaixou para limpar a bagunça que ela mesma fez, ela pegou. Eu tenho certeza. Cristiane avançou um passo, com o rosto contorcido de desprezo. Revista essa ladra agora, Marcelo. Chame a polícia. Eu quero essa criminosa fora daqui. Mariana sentiu o sangue fugir de seu rosto. O pânico travou sua garganta. Não, eu juro, eu não peguei nada, sussurrou ela, a voz embargada pelo choro. A imagem de Lucas, seu irmãozinho asmático, esperando em casa,
flashed em sua mente. Se ela fosse presa, quem cuidaria dele? Quem daria o remédio? O terror de deixar o irmão desamparado era maior do que o medo de qualquer acusação. Foi nesse momento que Leandro entrou em cena. O amigo leal ajustou o nó da gravata e caminhou até Marcelo, colocando uma mão pesada em seu ombro num gesto de falsa camaradagem. Marcelo, amigo, sinto muito dizer isso, começou Leandro com a voz suave de quem vende veneno como se fosse remédio. Mas eu vi essa moça rondando a mesa da Cristiane a noite toda. Ela estava de olho na bolsa e nas joias. Acho melhor não causar um escândalo maior. Vamos chamar a segurança discreta, revistá-la nos fundos e resolver o problema. Leandro sorriu para Mariana. Um sorriso predatório que não chegava aos olhos. Ele estava gostando daquilo. Era o poder de esmagar alguém mais fraco. Marcelo olhou para o amigo. Pela primeira vez em anos, a venda caiu de seus olhos. Ele notou a microexpressão de prazer no rosto de Leandro. Notou o suor frio na testa de Cristiane, não de pânico pelo roubo, mas de excitação pela crueldade. Marcelo soltou a mão de Mariana suavemente, mas colocou-se na frente dela, como um escudo humano. Ele respirou fundo, o ar condicionado gelado do salão preenchendo seus pulmões com clareza. Ninguém vai revistar ninguém, disse Marcelo. Sua voz não era alta, mas tinha o peso de uma sentença judicial. O salão silenciou imediatamente. Como é que é? Cristiane engasgou indignada. Você vai defender essa oportunista contra a sua esposa? O anel custa uma fortuna, Marcelo. Marcelo cruzou os braços, mantendo uma postura régia. Cristiane, me dê a sua bolsa, essa clutch prateada que você está segurando com tanta força. Cristiane congelou. Ela apertou a pequena bolsa de festa contra o corpo. O quê? Ficou louco? O anel foi roubado. Não está na minha bolsa. Você está me humilhando na frente dos nossos convidados para proteger a criadagem? Me dê a bolsa, Cristiane. Agora. A ordem foi tão imperativa que até Leandro recuou um passo. Tremendo de raiva, Cristiane estendeu a bolsa para ele. Marcelo a abriu devagar. Ele não precisou procurar muito. No bolso interno, brilhando sob a luz dos lustres, estava o anel de diamante amarelo. Marcelo ergueu a joia para que todos vissem. O brilho da pedra parecia ofuscar a moral duvidosa de todos ali presentes. Curioso, disse Marcelo, seu tom gotejando ironia fria. Eu estava entediado, encostado naquela coluna ali atrás, e o espelho do hall reflete exatamente este ângulo. Eu vi você, Cristiane, tirando o anel e guardando na bolsa 5 minutos antes de chamar essa moça. Eu vi você planejando isso. Um ó coletivo ecoou pelo salão. Os olhares, antes cheios de julgamento contra Mariana, agora se voltavam com voracidade para Cristiane. A vergonha social era a única arma que feria aquela gente, e Marcelo acabara de disparar um canhão. Cristiane ficou pálida, sua boca abrindo e fechando sem som. Ela olhou para Leandro em busca de socorro, mas o covarde já havia se afastado, fingindo examinar o próprio sapato, abandonando a cúmplice no momento em que o plano falhou. Marcelo virou-se para Mariana. A expressão dele mudou instantaneamente de juiz implacável para algo suave, quase doloroso de tão gentil. Me perdoe, disse ele alto o suficiente para que todos ouvissem. Em nome da minha empresa e, infelizmente, da minha família, eu peço perdão pela humilhação que você sofreu aqui. Ninguém deveria ser tratado assim. Mariana estava paralisada, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não de tristeza, mas de alívio. Nunca, em toda a sua vida difícil, alguém poderoso havia lutado por ela. Marcelo tirou um maço de notas do bolso interno do paletó, dinheiro que ele usaria para dar gorjetas gordas aos manobristas para manter as aparências, e pegou a mão de Mariana, depositando o valor ali. Isso não paga o constrangimento, mas é o mínimo. Por favor, aceite como uma indenização pelos danos morais desta noite. Mariana tentou recusar, balançando a cabeça. O orgulho falava alto, mas a imagem da bombinha de asma vazia de Lucas falou mais alto. Ela fechou os dedos sobre o dinheiro, sentindo o calor da mão dele mais uma vez. Obrigada, senhor. Ela sussurrou. Marcelo. Apenas Marcelo. Ele se virou para a entrada e fez um sinal discreto. Seu motorista particular, um senhor de cabelos brancos e leal, aproximou-se prontamente.
Alberto, leve a senhorita Mariana para casa. Espere ela entrar em segurança. Se ela precisar passar em algum lugar, uma farmácia ou mercado, você a leva e espera. Entendido? Perfeitamente, senhor Marcelo, respondeu o motorista, lançando um olhar de solidariedade à jovem. Marcelo tirou seu próprio paletó de terno, uma peça de alfaiataria italiana impecável, e colocou sobre os ombros de Mariana. O cheiro dele, sândalo e algo limpo como chuva, a envolveu. Vá, cuide do que é importante para você, disse ele, olhando nos olhos dela, com uma intensidade que fez as pernas de Mariana tremerem. Ela assentiu, incapaz de falar. Acompanhada pelo motorista, Mariana atravessou o salão de cabeça erguida, vestindo o paletó do homem mais rico da festa como se fosse uma armadura. Quando as portas se fecharam atrás dela, Marcelo ficou sozinho no meio da multidão. Cristiane tentou se aproximar, colocando a mão no braço dele, tentando reverter a situação com um sorriso falso e trêmulo. Querido, foi apenas uma brincadeira de Natal. Eu bebi um pouco demais e me confundi. Marcelo olhou para a mão dela em seu braço como se fosse um inseto peçonhento. Ele se desvencilhou com um movimento seco. A festa acabou, Cristiane. Ele olhou para Leandro, que tentava se misturar à decoração. Para todos nós. Marcelo virou as costas e saiu em direção à varanda, deixando a esposa e o melhor amigo afundando nos sussurros maldosos da alta sociedade que eles tanto prezavam. Dentro do carro de luxo, o silêncio era absoluto e reconfortante. Mariana afundou no banco de couro macio, o corpo ainda tremendo pela adrenalina. Ela apertou o paletó de Marcelo contra o peito. Ainda estava quente. Onde a senhorita deseja ir primeiro? Perguntou o senhor Alberto com gentileza paternal. Na farmácia, por favor. Na farmácia 24 horas da esquina da avenida principal, respondeu ela, a voz fraca. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, Mariana olhou para o dinheiro em sua mão. Era muito mais do que ela precisava para o remédio. Daria para comprar comida para o mês inteiro, pagar a luz e talvez comprar um presente de verdade para Lucas, mas não era o dinheiro que fazia seu coração bater descompassado. Era a lembrança daquele olhar. Pela primeira vez ela não se sentiu invisível. Ela se sentiu vista. Enquanto isso, na varanda da mansão, Marcelo olhava para a cidade lá embaixo. A neve artificial da decoração começava a derreter, revelando a grama sintética por baixo. Tudo ali era falso. Tudo menos o que ele sentiu quando segurou a mão daquela moça. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem para o chefe da segurança da empresa, mas apagou. Não, ele precisava ser mais inteligente. Cristiane e Leandro eram víboras, e víboras atacam quando se sentem acuadas. Ele precisava saber quem era aquela garota. Não para persegui-la, mas porque tinha a sensação incômoda de que a história dela e a dele estavam, de alguma forma, entrelaçadas. E mais importante, ele precisava garantir que a maldade de sua esposa não a atingisse novamente. Mal sabia ele que, lá dentro, no escritório trancado, Leandro já estava ao telefone, a voz baixa e perigosa. Ela é um problema, Cristiane. O Marcelo olhou para ela como se ela fosse água no deserto. Se ele se apegar a essa coitadinha, o nosso plano de divórcio com partilha total vai por água abaixo. Precisamos agir rápido. Descubra tudo sobre ela. Onde mora, quem é a família, tudo. Vamos cortar esse mal pela raiz. A guerra silenciosa havia começado. E Mariana, comprando o remédio para o irmão com o dinheiro da indenização, não tinha ideia de que havia acabado de entrar na mira de pessoas que não sabiam perder. O sedã blindado preto de Marcelo parecia uma nave espacial pousada naquelas ruas estreitas e esburacadas da periferia. Ele dirigia devagar, desviando de crianças que jogavam bola e de cachorros que dormiam no asfalto quente. O GPS indicava que o destino estava a poucos metros, mas a realidade daquele lugar apertava o peito de Marcelo de uma forma que nenhuma reunião de negócios jamais fez. Ele parou em frente a um prédio baixo, com a pintura descascada revelando tijolos antigos. Não havia portão eletrônico, nem segurança, apenas uma porta de ferro enferrujada. Marcelo desligou o carro e olhou para o banco do passageiro. Ali, dobrado cuidadosamente, estava o paletó que Mariana havia usado na noite anterior. Ela tinha tentado devolver na portaria da empresa naquela manhã, junto com o troco do dinheiro que ele lhe dera.
O porteiro havia ligado para ele avisando. Marcelo proibiu que recebessem. Ele precisava vê-la. Ele usaria a desculpa de verificar se o paletó estava limpo, mas no fundo, sabia que era apenas um pretexto. Ele precisava confirmar se aqueles olhos sinceros eram reais ou apenas um delírio de uma noite estressante. Ele tocou a campainha. O som era estridente. Minutos depois a porta se abriu. Mariana apareceu secando as mãos em um pano de prato. Ela não usava o uniforme de garçonete nem maquiagem. Vestia uma camiseta de algodão desbotada e calças de moletom. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Para Marcelo, ela estava ainda mais bonita do que no salão de festas. Havia uma verdade nela que o desarmava. Senhor Marcelo? Ela arregalou os olhos recuando um passo, envergonhada pela simplicidade de sua casa. O que o senhor faz aqui? Eu tentei devolver o dinheiro que sobrou e o casaco na sua empresa hoje cedo, mas não deixaram eu subir. Eu vim trazer isso pessoalmente, Mariana. Ele ergueu o paletó, sentindo-se subitamente tolo. E dizer que você não precisa devolver nada. Aquele dinheiro foi uma indenização, não um empréstimo. Antes que ela pudesse responder, um som veio de dentro do apartamento. Um som agudo, seco e doloroso. Uma tosse que parecia rasgar o peito de quem tossia. A expressão de Mariana mudou de surpresa para pânico imediato. Desculpe, eu preciso entrar. É o meu irmão. Ela virou as costas, esquecendo a etiqueta social, e correu para dentro. Marcelo não hesitou. O instinto protetor falou mais alto que a educação, e ele entrou atrás dela. O apartamento era minúsculo, sala e cozinha eram um cômodo só. Mas o que chocou Marcelo não foi a pobreza, foi a limpeza extrema. Tudo brilhava, apesar de velho. Na única cama do quarto, um menino pequeno estava sentado, o rosto vermelho, puxando o ar com dificuldade. Calma, Lucas, estou aqui. Mariana já estava ao lado dele, ligando um aparelho de nebulização barulhento e antigo. Respira fundo, meu amor. O remédio novo vai fazer efeito. Marcelo parou na porta do quarto, sentindo-se um intruso em um santuário. Ele viu o carinho com que ela segurava a máscara no rosto do menino, sussurrando palavras de conforto enquanto alisava o cabelo suado dele. Viu a caixa do remédio caro sobre a mesa, o remédio comprado com o dinheiro dele. O chiado no peito do menino foi diminuindo aos poucos. Lucas relaxou, a respiração voltando ao normal, e acabou adormecendo de exaustão. Mariana saiu do quarto na ponta dos pés e fechou a porta com cuidado. Quando se virou para Marcelo, seus olhos estavam úmidos. Desculpe por isso. Ele tem asma crônica. A umidade desse apartamento não ajuda, mas é o que temos. Marcelo olhou ao redor. Viu livros de enfermagem empilhados na mesa da cozinha, ao lado de contas de luz e água. Viu a dignidade com que ela tentava manter aquele barco furado flutuando. Você estuda? Perguntou ele, apontando para os livros. Enfermagem. Estou no último ano. Mas tranquei a matrícula este semestre. As mensalidades atrasaram e... Bem, o Lucas precisa comer e respirar antes de eu precisar de um diploma. Marcelo sentiu um gosto amargo na boca. Ele pensou em Cristiane, que gastava em um par de sapatos o que pagaria a faculdade inteira daquela moça. A injustiça do mundo, que ele sempre ignorou do alto de sua cobertura, agora o esbofeteava na cara. Mariana, eu não vou te oferecer esmola, disse ele com a voz firme. Você é orgulhosa demais para aceitar e eu respeito isso. Mas eu tenho uma proposta de trabalho. Ela o olhou com desconfiança. Que tipo de trabalho? Na sede da minha empresa, a construtora Alencar, temos um arquivo histórico, plantas de prédios antigos, documentos de fundação da cidade, papéis com décadas de história. Está tudo uma bagunça, empoeirando no subsolo. Ninguém tem paciência ou cuidado para organizar aquilo. Ele deu um passo à frente, mantendo uma distância respeitosa. Eu vi como você cuidou do seu irmão agora. Vi como você limpou aquela sujeira na festa, mesmo não sendo culpa sua. Você é meticulosa. Você tem cuidado. Eu preciso de alguém assim para organizar meu acervo. É um ambiente limpo, silencioso, com ar-condicionado central. O salário é o triplo do que você ganha servindo mesas e inclui plano de saúde completo para você e seus dependentes. Mariana prendeu a respiração. Plano de saúde. Isso significava os melhores pneumologistas para Lucas. Significava não ter mais medo de cada frente fria que chegasse.
Por que o senhor faria isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Mal me conhece. Porque na noite passada, no meio de centenas de pessoas que dizem ser minhas amigas, você foi a única que demonstrou ser humana. Mariana olhou para a porta do quarto do irmão, depois para Marcelo. Eu aceito. O subsolo que Marcelo descreveu não era um porão escuro, mas uma sala ampla, climatizada e silenciosa, cercada de estantes de metal deslizantes. Para Mariana, era o paraíso. Ela trabalhava com luvas brancas, catalogando plantas antigas desenhadas à mão. A paz daquele lugar acalmava sua alma. Perto das 4 da tarde, a porta se abriu. Não era um funcionário do RH, era Marcelo. Ele trazia 2 copos de café. Fugindo do trabalho, chefe? Perguntou ela, sorrindo. Era a primeira vez que ele a via sorrir de forma relaxada. O sorriso dela iluminou a sala sem janelas. Fugindo da selva, corrigiu ele, afrouxando o nó da gravata. Ele parecia exausto. Lá em cima, no 12º andar, todos querem algo de mim. Dinheiro, aprovação, poder. Aqui embaixo, bem, os papéis não pedem nada. Ele lhe entregou o café. Os dedos dele se roçaram brevemente. Foi um toque sutil, mas que fez o coração de Marcelo acelerar de uma forma que ele julgava impossível aos 42 anos. Não era a eletricidade da paixão adolescente, era o calor de um porto seguro. Ele se sentou em uma das mesas de trabalho, observando-a manusear os documentos. Como está o Lucas? O médico do convênio disse que ele vai ficar 100%. Ele começa a natação semana que vem para fortalecer os pulmões. Ela baixou o olhar emocionada. Você salvou a vida dele, Marcelo. Não, disse ele suavemente. Você salvou. Você nunca desistiu dele. Eu só abri uma porta. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, sem cobranças. Marcelo percebeu que, pela primeira vez em anos, não queria estar em outro lugar. Ele queria ficar ali, naquele arquivo silencioso, vendo aquela mulher de traços simples organizar o caos do passado dele, enquanto ela, sem saber, organizava o caos do presente dele. Você gosta de música clássica? Perguntou ele do nada. Nunca fui a um concerto. É coisa de gente rica, brincou ela. É coisa de gente que sente, corrigiu ele. Tenho alguns discos antigos aqui no acervo, se você encontrar. Gostaria de ouvir com você um dia. O olhar que trocaram naquele momento foi perigoso. Foi o olhar de 2 almas solitárias que acabavam de perceber que não precisavam mais ser sós. Enquanto a paz reinava no subsolo, a guerra estava sendo arquitetada nos andares superiores. Leandro estava sentado em sua cadeira giratória de couro, os pés sobre a mesa. Na tela do computador, ele não analisava planilhas de custos. Ele assistia às imagens das câmeras de segurança interna. Havia uma câmera no corredor de acesso ao arquivo histórico. Leandro viu Marcelo entrar na sala às 16h. Viu Marcelo sair às 17h15, com uma expressão leve, quase feliz, que Leandro não via no rosto do amigo há uma década. Ele pegou o telefone e discou um número salvo como Dona da Onça. Alô? A voz de Cristiane atendeu impaciente. Temos um problema maior do que pensávamos, Cris, disse Leandro, girando uma caneta entre os dedos. O nosso querido Marcelo não está apenas brincando de bom samaritano. Ele contratou a garçonete. Ela está aqui dentro, no prédio. Do outro lado da linha houve um silêncio gelado, seguido pelo som de algo sendo batido com força na mesa. Você está brincando? Ele colocou aquela coisinha dentro da minha empresa? Da nossa futura empresa, se tudo der certo, corrigiu Leandro. Mas se ele continuar descendo para o subsolo todos os dias com essa cara de apaixonado, ele vai acabar pedindo o divórcio por amor e não por conveniência. E se ele se divorciar antes de nós desviarmos o capital para as contas nas Ilhas Cayman, você sai sem nada e eu vou preso. Cristiane bufou, a raiva distorcendo sua voz. O que você sugere? Demitir a garota? Não. Se demitirmos, ele vai atrás dela. O mártir apaixonado. Leandro sorriu, um sorriso frio e calculista. Precisamos fazer com que ele a demita. Precisamos que ele sinta nojo dela. Precisamos provar que ela não é a santa que ele pensa. Como vamos fazer isso? Ela é uma ninguém, Leandro. O que ela poderia fazer para magoar o Marcelo? Todo mundo tem um preço, Cris. E se não tiver, a gente inventa um. Vou começar a preparar o terreno.
Enquanto isso, continue gastando no cartão dele. Mantenha-o distraído com as contas enquanto eu preparo a guilhotina para a Cinderela do subsolo. Leandro desligou o telefone e voltou a olhar para a tela. Ele deu um zoom no rosto de Mariana, na imagem congelada da câmera. Aproveite seu ar-condicionado, querida, murmurou ele, porque o inverno está chegando para você. O silêncio na sala de Leandro era cirúrgico. As persianas estavam fechadas, bloqueando o sol radiante da manhã que iluminava o resto da cidade. O único brilho vinha da tela do computador, refletindo no rosto angular e bem barbeado do diretor financeiro. Leandro não estava hackeando o sistema. Ele não precisava disso. Como homem de confiança de Marcelo há mais de 10 anos, ele tinha chaves de acesso administrativo total. Com a calma de quem assina um cartão de aniversário, ele finalizou uma série de transferências bancárias internas. Eram quantias pequenas, quase imperceptíveis para uma empresa daquele porte, mas sistemáticas. O destino? Uma conta digital aberta recentemente em um banco virtual, registrada com o CPF e os dados pessoais de Mariana, dados que ele havia solicitado ao RH sob o pretexto de atualização cadastral para o plano de saúde. Pronto, murmurou ele, clicando em confirmar. A impressora a laser no canto da sala ganhou vida, cuspindo folhas quentes com gráficos coloridos e extratos bancários forjados com perfeição. A porta se abriu e Cristiane entrou. Ela usava um vestido creme de linho, a imagem da elegância inofensiva, mas seus olhos brilhavam com antecipação. "Está feito?" perguntou ela, fechando a porta atrás de si. "Está impresso e encadernado", respondeu Leandro, entregando-lhe uma pasta de couro preto. O histórico perfeito de uma ladra calculista. Pequenos desvios diários desde que ela começou. O suficiente para caracterizar má fé, mas pouco o suficiente para parecer que ela estava testando o terreno antes do grande golpe. Cristiane folheou o dossiê, um sorriso cruel curvando seus lábios. Pagamento de dívidas de jogo, compras em sites de apostas. Você foi criativo nas descrições das despesas dela, Leandro. O Marcelo detesta jogos de azar. É um gatilho moral para ele. Leandro se levantou abotoando o paletó. "Vamos, ele está na sala dele, provavelmente escolhendo um presente para a Cinderela. Vamos transformar a carruagem dela em abóbora." Marcelo estava, de fato, sorrindo. Ele segurava o telefone, falando com o reitor da faculdade de enfermagem onde Mariana estudava. Ele planejava pagar anonimamente as mensalidades atrasadas dela como um bônus de fim de ano. "Sim, envie o boleto para o meu e-mail pessoal. Obrigado." Ele desligou quando ouviu batidas na porta. Cristiane e Leandro entraram. A expressão grave no rosto de ambos fez o sorriso de Marcelo desaparecer instantaneamente. "O que aconteceu? Algum problema na obra do shopping?" perguntou Marcelo, sentindo um nó no estômago. O instinto empresarial apitou alerta vermelho. "Pior, Marcelo", disse Cristiane, sentando-se na cadeira à frente dele. Ela não parecia zangada. Parecia triste, decepcionada. Uma atuação digna de prêmio. "É um problema de confiança." Leandro colocou a pasta preta sobre a mesa de vidro. O som seco do couro batendo no vidro ecoou como um tiro silencioso. "Fizemos uma auditoria de rotina hoje cedo, Marcelo. Cruzamento de dados de novos funcionários. O sistema acusou inconsistências graves." Marcelo franziu a testa, abrindo a pasta. Seus olhos correram pelas linhas destacadas em amarelo. Transferências, desvios, contas pagas com dinheiro da empresa. E no topo de cada página, o nome, Mariana da Silva. O mundo de Marcelo oscilou. Isso não pode ser verdade", gaguejou ele. "Ela não tem acesso às contas. Ela só organiza papéis no arquivo." "Ela tem acesso à sua sala quando traz café, Marcelo", disse Leandro com voz mansa. "E ela é esperta. O irmão dela. Parece que o menino não é apenas doente. As despesas médicas são reais. Mas veja aqui." Leandro apontou para uma linha forjada. "Parte do dinheiro foi para uma conta de apostas online. Ela usou a doença do menino para te sensibilizar, querido", completou Cristiane, colocando a mão sobre a de Marcelo. "É o golpe mais velho do mundo. A moça humilde, o irmãozinho doente, o milionário solitário. Ela viu a oportunidade na festa de Natal e agarrou." Marcelo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ele leu os documentos novamente.
As datas batiam com os dias em que ele a deixara sozinha em sua sala por alguns minutos. A confiança que ele havia depositado nela, a sensação de que ela era diferente, tudo começou a desmoronar. Ela olhou nos meus olhos, sussurrou Marcelo, mais para si mesmo do que para os outros. Ela parecia tão grata. Sociopatas são ótimos atores, Marcelo, disse Leandro, balançando a cabeça com pesar. Eu sinto muito, amigo. Eu avisei na festa que ela era suspeita. A dor no peito de Marcelo endureceu. Onde havia calor e esperança minutos atrás, agora nascia uma camada de gelo mais espessa e fria do que nunca. Ele se sentiu um tolo, um homem de 42 anos enganado por um par de olhos bonitos e uma história triste. Ele fechou a pasta com força. Chamem a segurança. Não, disse Cristiane rapidamente. Sem escândalos, Marcelo. A imprensa adoraria saber que o CEO da Alencar foi roubado pela copeira. Vamos resolver isso internamente. Demita-a. Corte o mal pela raiz e vamos esquecer que essa garota existiu. Marcelo levantou-se. Sua postura mudou. Os ombros ficaram rígidos, o rosto impenetrável. O empresário implacável havia retornado. Eu mesmo farei isso. Mariana cantarolava baixinho enquanto limpava a poeira de uma planta arquitetônica de 1950. Ela estava feliz. Lucas tinha dormido a noite toda sem tossir pela primeira vez em meses. O salário cairia na sexta-feira. A vida parecia estar finalmente entrando nos trilhos. A porta do arquivo se abriu com violência. Mariana se virou, sorrindo, esperando ver Marcelo com mais um café, e aquela conversa suave que iluminava o dia dela. Mas o homem que entrou não era o Marcelo que ela conhecia. Era um estranho de terno cinza, com olhos que pareciam feitos de pedra. Senhor, Marcelo? O sorriso dela vacilou. Aconteceu alguma coisa? O senhor parece... Pegue suas coisas, disse ele. A voz era baixa, mas cortante. Mariana piscou, confusa. O quê? Marcelo jogou a pasta preta sobre a mesa onde ela trabalhava. As folhas se espalharam, mostrando os extratos bancários com o nome dela. Eu disse para pegar suas coisas e sair. Agora. Mariana olhou para os papéis, sem entender. Viu seu nome, viu números que não reconhecia. Eu não entendo. O que é isso? Pare. Marcelo ergueu a mão impedindo-a de se aproximar. Não insulte minha inteligência, Mariana. Já foi o suficiente. O teatro acabou. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com uma energia que irradiava decepção e fúria contida. Eu confiei em você. Eu abri a minha empresa, a minha vida para você. E você estava me roubando? Usando o computador da minha sala enquanto eu virava as costas? Roubando? As lágrimas brotaram nos olhos de Mariana, quentes e rápidas. Marcelo, eu nunca peguei um centavo que não fosse meu. Eu nem sei usar o sistema financeiro. Por favor, deve haver um engano. O único engano fui eu, disse ele com um riso amargo e doloroso. Achar que existia pureza onde só havia interesse. O Leandro rastreou tudo. Está tudo aí. Contas de apostas, desvios... Apostas? Mariana estava tremendo agora, o pânico tomando conta. Eu uso todo o meu dinheiro para remédios e comida. Eu juro pela vida do Lucas. Não ouse, rosnou Marcelo, usar o nome do seu irmão. Essa foi a parte mais baixa, Mariana. Usar uma criança doente como alavanca para manipular meus sentimentos. Você não tem escrúpulos? Aquilo doeu mais do que um tapa físico. A acusação de que ela usaria Lucas atingiu Mariana no centro de sua alma. Ela tentou tocar no braço dele, implorar para que ele a ouvisse, mas Marcelo recuou como se o toque dela queimasse. Você está demitida por justa causa, e considere-se sortuda por eu não chamar a polícia agora mesmo. Fiz isso apenas para não expor a minha empresa ao ridículo de ter contratado alguém como você. Marcelo, por favor, olhe para mim, soluçou ela. Eu estou olhando, disse ele frio, e não vejo nada. Ele apontou para a porta. Saia. E se você tentar se aproximar de mim ou da minha família novamente, meus advogados vão destruir o pouco que resta da sua vida. Mariana olhou para ele, procurando qualquer traço do homem gentil que lhe dera o paletó na noite de Natal. Não havia nada. Apenas a muralha impenetrável do CEO. Com as mãos trêmulas, ela pegou sua bolsa velha. Ela não tentou argumentar mais. Contra aqueles papéis impressos, contra o poder dele, sua voz era nada. Ela sentiu a humilhação queimar sua pele, pior do que na noite da festa.
Lá, ela era uma estranha. Aqui, ela foi traída por alguém em quem começava a confiar seu coração. Ela passou por ele, chorando silenciosamente, e saiu para o corredor. Mariana atravessou o saguão de mármore. Os seguranças a observavam com desconfiança, alertados pelo rádio. Ela não olhou para ninguém. Saiu pelas portas giratórias de vidro, deixando o ar-condicionado e o cheiro de riqueza para trás. O calor da tarde na rua a atingiu como um muro. O barulho do trânsito, as buzinas, a fumaça, tudo parecia mais alto e agressivo. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentindo as pernas fracas. Seu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo do banco, o verdadeiro onde ela recebia seu salário. Mensagem do sistema. Conta bloqueada preventivamente por suspeita de fraude. Leandro e Cristiane haviam sido minuciosos. Eles não apenas a demitiram, eles queimaram a terra onde ela pisava. Mariana sentou-se no banco de concreto do ponto de ônibus e escondeu o rosto nas mãos. Como ela explicaria para Lucas? O plano de saúde seria cancelado hoje mesmo. O tratamento que começaria na semana que vem acabou. A esperança que havia brilhado tão forte por alguns dias apagou-se, deixando a escuridão ainda mais profunda do que antes. Marcelo estava de pé, olhando pela janela panorâmica para a cidade lá embaixo. Ele segurava um copo de uísque, os nós dos dedos brancos de tanta força. Leandro entrou na sala, cauteloso. Ela já foi, Marcelo. A segurança confirmou a saída. Marcelo não se virou. Ótimo. Você fez a coisa certa, amigo, disse Leandro, aproximando-se. Pessoas assim, elas sugam a gente. Você precisa de alguém do seu nível, alguém que entenda o seu mundo. Me deixe sozinho, Leandro, disse Marcelo. Claro, vou cancelar os acessos dela e garantir que o nome dela entre na lista negativa das agências de emprego. Só para garantir que ela não engane mais ninguém. Leandro saiu, fechando a porta com um sorriso vitorioso. Marcelo bebeu o uísque de um gole só. O líquido queimou sua garganta, mas não foi o suficiente para queimar a memória do olhar desesperado de Mariana. Por que doeu tanto? Pensou ele com raiva. Era tudo mentira, eram apenas números. Ele jogou o copo de cristal contra a parede oposta. O som de estilhaços ecoou na sala vazia, idêntico ao som da taça na festa de Natal. Mas desta vez, não havia ninguém para ele salvar. Ele havia acabado de destruir a única coisa que parecia real em sua vida, convencido de que estava fazendo justiça, enquanto, na verdade, assinava sua própria sentença de solidão. A chuva batia contra as janelas panorâmicas do 15º andar, transformando a vista da cidade em um borrão cinzento e melancólico. O clima lá fora refletia exatamente o interior de Marcelo. Desde que expulsara Mariana, a mansão parecia maior e mais fria. O escritório, antes um lugar de poder, parecia uma prisão. Marcelo tentava se concentrar nos contratos de uma nova incorporação, mas seus olhos insistiam em desviar para a cadeira vazia no canto, onde ele costumava sentar para tomar café, enquanto Mariana organizava os arquivos no subsolo. Ele sentia falta dela, não apenas da eficiência, mas da paz. A ausência dela era um ruído constante em sua mente. Leandro entrou na sala sem bater, assobiando uma melodia alegre. Ele trazia uma garrafa de champanhe e 2 taças. Hora de celebrar, meu amigo, exclamou Leandro, colocando a garrafa sobre a mesa de vidro. As ações subiram 2% hoje. O mercado gostou da nossa nova política de cortes de gastos desnecessários. Marcelo olhou para o melhor amigo com um cansaço profundo. Não estou no clima, Leandro. Ah, qual é? Ainda pensando na garota? Leandro serviu o champanhe, ignorando a recusa de Marcelo. Esqueça isso. Foi um livramento. Você ia acabar sustentando a família inteira daquela golpista. Cristiane estava certa em proteger seu patrimônio. Ao ouvir o nome da esposa, Marcelo sentiu um gosto amargo. Cristiane estava radiante nos últimos dias, gastando como se não houvesse amanhã, sempre elogiando a visão de raio-x de Leandro. Marcelo pegou a pasta preta, o dossiê da fraude de Mariana, que ainda estava sobre sua mesa. Ele a abria e fechava compulsivamente há 3 dias, tentando encontrar lógica na traição. Foi então que algo aconteceu. Um detalhe minúsculo que passara despercebido na fúria do momento. Marcelo correu o dedo sobre uma das linhas do extrato forjado. Transferência de R$ 2.500. Data: 12/12. Horário: 14h30.
Autorização via terminal 04. Ele parou. Sua memória, treinada para memorizar cláusulas contratuais complexas, acendeu um alerta. Dia 12, murmurou Marcelo. Dia 12 foi a tarde em que a energia do prédio caiu por causa da tempestade de verão. O gerador demorou 10 minutos para entrar. Ele olhou para Leandro, que bebia o champanhe despreocupadamente. Leandro, o terminal 04 não é aquele que fica na sala do servidor, que precisa de no-break dedicado? Leandro engasgou levemente com a bebida, mas recuperou a compostura em uma fração de segundo. Acho que sim. Por quê? A garota deve ter dado um jeito de entrar lá. Ela era esperta, lembra? Mas a sala do servidor exige biometria de nível executivo, disse Marcelo franzindo a testa. Mariana nem tinha crachá definitivo. Ela usava um provisório que só abria o arquivo e a copa. Leandro riu, um som nervoso que não combinava com sua arrogância habitual. Hackers, Marcelo. Essa gente da periferia aprende tudo na internet hoje em dia. Ela deve ter clonado algum cartão. Pare de procurar chifre em cabeça de cavalo. O dinheiro sumiu, ela foi a única beneficiária. Fim de papo. Marcelo não respondeu. Ele apenas fechou a pasta devagar. Você tem razão, Leandro. Fim de papo. Deixe-me trabalhar um pouco. Assim que Leandro saiu da sala, fechando a porta, a expressão de Marcelo mudou de dúvida para uma determinação gelada. Aquela explicação não fazia sentido. Mariana mal sabia usar a máquina de café expresso no primeiro dia. Clonar um cartão de acesso de nível executivo? Impossível. Marcelo pegou seu telefone pessoal, não o corporativo. Ele discou um número que não ligava há anos. Doutora Helena, aqui é Marcelo Alencar. Sim, filho do Roberto. Eu preciso de uma auditoria forense. Não pode ser pela equipe interna. Preciso de alguém de fora. E preciso que seja agora, nesta madrugada. Eu pago o triplo da sua hora. Marcelo encontrou Helena em um escritório de advocacia discreto no centro da cidade, longe dos olhos da construtora Alencar. Helena, uma senhora de 60 anos com óculos de aros grossos e reputação implacável, conectou seu laptop ao projetor. Você estava certo em me chamar, Marcelo, disse ela sem rodeios. A voz dela era séria, carregada de más notícias. O que encontrei nos servidores da sua empresa não é um desfalque de uma estagiária. É uma hemorragia financeira. Me mostre, pediu Marcelo, sentindo o estômago revirar. Helena digitou alguns comandos e um gráfico apareceu na tela. Primeiro, a conta bancária da tal Mariana. Ela foi aberta digitalmente usando o Wi-Fi da sua empresa, é verdade. Mas o endereço IP de origem, o rastro digital do computador que criou a conta, não veio do subsolo. Veio de onde? Veio da máquina identificada como Elfin Director 01. Marcelo sentiu o sangue gelar. O laptop do Leandro. Exato. Helena clicou em outra pasta. E tem mais. As transferências que supostamente foram para a conta da Mariana, elas eram apenas uma cortina de fumaça. Eram valores pequenos para chamar a atenção e criar um culpado. O verdadeiro roubo estava acontecendo nas contas de consultoria internacional. Milhões, Marcelo. Desviados para paraísos fiscais nos últimos 5 anos. Marcelo afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Seu melhor amigo. O homem que foi seu padrinho de casamento. O homem que jantava em sua casa todo domingo. Ele me roubou, sussurrou Marcelo. Ele usou uma menina inocente, que lutava para comprar remédio para o irmão, como bode expiatório para encobrir um rombo milionário. A traição financeira é grave, Marcelo, disse Helena, com um tom de voz mais suave, quase maternal. Mas receio que não seja a única. O que você quer dizer? Helena hesitou. Como auditora, ela lidava com números. Lidar com vidas destruídas era a parte que ela detestava. Durante a varredura nos backups de e-mail do Leandro, encontrei uma pasta oculta. Eles usavam um serviço de chat criptografado, mas Leandro foi descuidado e salvou screenshots de algumas conversas no servidor da empresa, provavelmente para se proteger caso a cúmplice se voltasse contra ele. Cúmplice? Marcelo levantou a cabeça. Helena projetou as imagens na parede. Eram capturas de tela de conversas de WhatsApp. Contato. Minha rainha, Cristiane. Leandro. O idiota comprou a história da garçonete direitinho. Fez a maior cena de homem traído. É patético. Cristiane.
Mal posso esperar para nos livrarmos dele. Aquele jantar ontem foi insuportável. Ele só fala de trabalho. Quando vamos poder usar o dinheiro das contas nas Ilhas Cayman? Leandro. Calma, amor. Assim que o divórcio sair, vamos alegar incompetência mental dele pela depressão. Vamos tirar tudo. A empresa, a casa, tudo. Cristiane. Amo você. Você é o homem que o Marcelo nunca conseguiu ser. O silêncio na sala de reuniões era absoluto. Marcelo lia as mensagens repetidamente, cada palavra agindo como uma faca perfurando o que restava de seu coração. Sua esposa, seu melhor amigo. Eles não apenas o roubaram, eles riam dele. Eles planejavam sua ruína completa enquanto dormiam sob o mesmo teto, comiam de sua comida e apertavam sua mão. E no meio desse ninho de cobras havia Mariana. A imagem do rosto dela, banhado em lágrimas, enquanto era expulsa do escritório, invadiu a mente de Marcelo com a força de um furacão. Eu juro pela vida do Lucas, ela havia gritado, e ele não acreditou. Ele preferiu acreditar nos monstros que o cercavam. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Marcelo. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de clareza. A depressão, a apatia, o cansaço, tudo isso evaporou naquele instante. O que restou foi uma fúria fria, calculada e mortal. Marcelo, chamou Helena, preocupada com o silêncio dele. Ele se levantou devagar. Seus olhos, antes tristes e perdidos, agora queimavam com um fogo que ninguém via há décadas. Helena, eu quero que você documente tudo, cada centavo, cada mensagem. Prepare um relatório que seja a prova de qualquer advogado de defesa. O que você vai fazer? Vai chamar a polícia? Marcelo caminhou até a janela, olhando para a cidade que ainda dormia. A polícia virá no final. Mas antes, eu vou dar a eles a festa que eles tanto queriam. Amanhã é a reunião de conselho de fim de ano. Eles acham que vão anunciar minha saída ou a fusão da empresa. Ele se virou para Helena e, pela primeira vez, havia um sorriso em seu rosto. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso de um predador que acabou de encurralar sua presa. Eles destruíram a vida de uma inocente para me atingir. Agora, eu vou mostrar a eles o que acontece quando o idiota resolve revidar. E quanto à moça? A Mariana? Perguntou Helena. A expressão de Marcelo suavizou, carregada de uma dor profunda e de arrependimento. Ela é a única vítima real dessa história. Eu vou encontrá-la, Helena. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar o erro imperdoável que cometi. Mas primeiro, preciso limpar a casa. Preciso tirar o lixo. Ele pegou o paletó e vestiu. Prepare os papéis, Helena. O reinado de Cristiane e Leandro acaba amanhã. A sala de reuniões do vizinho andar cheirava a café expresso caro e ambição. 12 conselheiros, homens e mulheres de terno cinza, aguardavam em silêncio ao redor da enorme mesa de mogno. Na cabeceira, Marcelo permanecia em pé, olhando para a vista da cidade. Ele parecia mais alto hoje, mais imponente. A postura curvada pelo cansaço emocional havia desaparecido, substituída por uma frieza tática. A porta se abriu e Leandro entrou, seguido por Cristiane. O melhor amigo sorria como se já fosse o dono do lugar, cumprimentando os conselheiros com tapinhas nas costas. Cristiane, deslumbrante em um vestido branco de alta costura, sentou-se ao lado da cadeira vazia da presidência, como uma rainha aguardando a coroação. Desculpem o atraso, disse Leandro, sentando-se à direita de Marcelo. Estávamos brindando ao futuro da empresa. Tenho certeza de que o anúncio de hoje será histórico. Marcelo virou-se lentamente. Seu rosto era uma máscara impenetrável. Histórico é a palavra certa, Leandro. Marcelo pegou o controle remoto do projetor. Senhores conselheiros, convoquei esta reunião extraordinária não para falar de metas para o próximo ano, mas para realizar uma limpeza necessária antes que o ano termine. Leandro franziu a testa, confuso. Aquilo não estava no script. Limpeza? Perguntou Cristiane nervosa. Marcelo, querido, não íamos anunciar a fusão e a promoção do Leandro? Ah, sim, a promoção, disse Marcelo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos olhar para os números do nosso diretor financeiro. Ele apertou um botão. As persianas automáticas desceram, mergulhando a sala na penumbra, iluminada apenas pela luz do projetor. Na tela, não apareceram gráficos de crescimento.
Apareceu um documento digitalizado, o log de acesso do servidor de segurança. Usuário L-Fin-Director 01, Leandro, ação, criação de conta externa. Beneficiária, Mariana da Silva, data 12/12, localização, sala da diretoria financeira. O silêncio na sala foi absoluto. Era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. O que é isso? Leandro se levantou, derrubando a cadeira. O rosto dele, antes corado de excitação, agora estava branco como papel. Isso é montagem. Alguém invadiu meu computador. Ninguém invadiu nada, Leandro. A voz de Marcelo era calma, letal. Isso é o resultado de uma auditoria forense realizada nesta madrugada pela doutora Helena. Marcelo apertou o botão novamente. A tela mudou. Agora, exibia planilhas complexas com setas vermelhas, ligando a empresa Consultoria Internacional a contas numeradas em paraísos fiscais. E ao lado, as capturas de tela das conversas de WhatsApp entre Leandro e Cristiane. As frases projetadas em letras garrafais eram devastadoras. O idiota comprou a história da garçonete. Vamos tirar tudo dele. Assim que o dinheiro cair nas Ilhas Cayman, fugimos. Um murmúrio de choque percorreu a mesa dos conselheiros. Cristiane levou a mão à boca, paralisada. Sua máscara de esposa perfeita caiu, revelando o terror de quem sabe que foi descoberta. Vocês não desviaram apenas dinheiro, continuou Marcelo, caminhando até Leandro, que recuava contra a parede. Vocês tentaram destruir a vida de uma menina inocente para encobrir seus crimes. Vocês usaram a vulnerabilidade de uma irmã que lutava para salvar a vida de uma criança asmática como cortina de fumaça para a ganância de vocês. Marcelo, escute, começou Leandro suando frio. Foi ela, a Cristiane. Ela me seduziu, ela disse que você não a valorizava. Cale a boca, seu covarde, gritou Cristiane, levantando-se. Foi ideia sua. Você disse que era seguro. Marcelo observou os dois se atacarem com nojo. Acabou para os dois. Ele fez um sinal para a porta. 2 homens de terno escuro entraram, seguidos por 2 oficiais de justiça e policiais civis especializados em crimes financeiros. Leandro Silva, disse o oficial apresentando um mandado. O senhor está sob custódia para a averiguação de fraude corporativa, apropriação indébita e formação de quadrilha. Leandro foi algemado ali mesmo, na frente dos conselheiros que ele tentava impressionar minutos antes. Ele não resistiu, apenas baixou a cabeça, derrotado pela própria arrogância. Marcelo então se voltou para Cristiane. Ela tentou se aproximar dele, as lágrimas escorrendo, borrando a maquiagem perfeita. Marcelo, por favor, eu sou sua esposa. Nós podemos resolver isso em casa, não deixe eles me levarem. Marcelo tirou um envelope pardo do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. Isso é o pedido de divórcio litigioso. Meus advogados já bloquearam seus cartões de crédito e congelaram suas contas conjuntas. Você sai desta sala hoje sem nada que pertença à família Alencar. Você vai me deixar na rua? Ela gritou, histérica. Eu fiz de você um homem respeitável. Você fez de mim um homem solitário, corrigiu ele. E agora eu vou recuperar o tempo que perdi. Ele se virou para a segurança. Acompanhem a senhora até a saída. Certifiquem-se de que ela leve apenas o que está vestindo. Enquanto Cristiane era escoltada para fora, gritando insultos que ninguém mais se importava em ouvir, e Leandro era levado pela polícia, Marcelo sentiu um peso gigantesco sair de seus ombros. A sala de reuniões estava em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio de respeito. Senhores, disse Marcelo aos conselheiros atônitos, a reunião está encerrada. Feliz Ano Novo. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Ele tinha uma missão muito mais importante do que salvar a empresa. Ele precisava salvar sua alma. Faltavam 2 horas para a virada do ano. O céu já estava iluminado por fogos de artifício esparsos. O bairro humilde de Mariana estava em festa. Vizinhos colocavam cadeiras nas calçadas, música alta tocava em cada esquina. Mas no apartamento 204, as luzes estavam apagadas. Mariana estava sentada no sofá velho, abraçada a Lucas. Eles não tinham ceia farta. Havia apenas alguns sanduíches e uma garrafa de refrigerante. A notificação de despejo estava sobre a mesa, junto com a carta de demissão. Mari, por que você está chorando? Perguntou Lucas, passando a mãozinha no rosto da irmã. É porque a gente não tem uvas passas.
Mariana forçou um sorriso, engolindo o choro. Não, meu amor. É que... Entrou um cisco no olho da mana. Batidas na porta. Fortes. Insistentes. Mariana gelou. Seria o dono do imóvel vindo cobrar o aluguel antes da hora? Ou a polícia, vindo prendê-la pelas mentiras que inventaram sobre ela? Fique aqui, Lucas, sussurrou ela. Ela caminhou até a porta, tremendo. Olhou pelo olho mágico e prendeu a respiração. Era ele, Marcelo. Ele não estava de terno. Vestia uma camisa branca simples, com as mangas dobradas, e parecia ter corrido uma maratona. O cabelo estava despenteado, o rosto suado. Mariana abriu a porta devagar, mantendo a corrente de segurança. O que você quer? A voz dela era fria, defensiva. Veio ver se eu roubei mais alguma coisa? Veio rir da minha miséria? Mariana, por favor, abra. A voz de Marcelo estava quebrada. Eu não vim acusar você. Eu vim implorar o seu perdão. Mariana hesitou. Ela viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Desespero. Ela soltou a corrente e abriu a porta. Marcelo não entrou com arrogância. Ele deu um passo para dentro e, para choque total de Mariana, ajoelhou-se ali mesmo, no chão de cimento queimado da sala dela. O grande CEO, o homem intocável, estava de joelhos diante da garçonete. Marcelo, levante-se. O que você está fazendo? Eu fui um tolo, Mariana. Um cego, idiota e arrogante. Ele olhou para cima, os olhos cheios de lágrimas. Eu descobri tudo. O Leandro, a Cristiane, eles armaram para você. Eles usaram a sua conta, os seus dados. Eu vi as provas hoje. Eles estão presos ou expulsos da minha vida. Mas isso não importa. O que importa é que eu feri a única pessoa que foi verdadeira comigo. Mariana sentiu as pernas falharem e encostou-se na parede. Você disse coisas horríveis. Você disse que eu usei o Lucas. E eu vou me odiar por isso pelo resto da vida, disse ele, a voz embargada. Eu não posso apagar o que eu disse, mas eu posso passar o resto dos meus dias tentando compensar. Ele tirou um papel do bolso. Não era dinheiro. Era um documento timbrado de um dos melhores hospitais pulmonares do país. Eu já agendei o tratamento completo do Lucas. Está pago. Vitalício. Não como suborno, não como salário, mas como um pedido de desculpas a uma criança que não merecia sofrer pela minha cegueira. Lucas, ouvindo seu nome, apareceu na porta do quarto segurando seu urso de pelúcia. Marcelo olhou para o menino e depois para Mariana. Ele se levantou devagar. Eu não quero comprar você, Mariana. Eu sei que não posso, mas eu quero ajudar. E se você me permitir, se houver 1 milímetro de espaço nesse seu coração enorme para perdoar um homem quebrado, eu gostaria de começar de novo. Do zero, sem cargos, sem mentiras. Apenas eu e você. Mariana olhou para aquele homem. Ela viu o arrependimento genuíno vibrando em cada poro dele. Ela viu que ele estava tão sozinho e ferido quanto ela, apenas de uma forma diferente. Lá fora, os fogos de artifício da meia-noite explodiram, colorindo o céu de dourado e prata. Mariana deu um passo à frente. Ela não pegou o documento do hospital. Ela pegou as mãos de Marcelo, as mesmas mãos que a ajudaram a levantar na festa de Natal. Levante a cabeça, Marcelo, sussurrou ela. Ninguém precisa ficar de joelhos aqui. Quando ele olhou nos olhos dela, ela sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Feliz Ano Novo, disse ela. Marcelo sorriu de volta e, pela primeira vez em anos, seu sorriso chegou aos olhos. Ele a puxou para um abraço e ali, no meio da simplicidade daquele apartamento pequeno, ele sentiu que finalmente havia chegado em casa. O sol da tarde de domingo banhava o parque da cidade com uma luz dourada. Sobre uma toalha xadrez estendida na grama, não havia champanhe ou caviar. Havia suco de laranja, sanduíches naturais e bolo de cenoura. Marcelo estava deitado na grama, olhando para as nuvens, com a cabeça apoiada no colo de Mariana. Ele usava jeans e camiseta, parecendo 10 anos mais jovem. Mariana lia um livro, Anatomia Humana Avançada. Ela havia voltado para a faculdade, agora com bolsa integral por mérito próprio, mas com o apoio incondicional de Marcelo. Ao longe, Lucas corria atrás de uma bola de futebol junto com outras crianças. Ele corria rápido, ria alto e, o mais importante, respirava fundo, sem chiado, sem tosse, sem dor. Marcelo observou o menino correr e sentiu uma paz que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Ele olhou para Mariana, que acariciava seus cabelos distraidamente enquanto lia. Mari?
chamou ele. Ela baixou o livro e sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dele errar uma batida. Oi? Eu estava pensando... Ele pegou a mão dela e beijou a palma, onde antes havia calos de tanto trabalho pesado e que agora segurava a caneta de uma futura enfermeira. Naquela noite, na festa, eu achei que estava te salvando dos cacos de vidro. Mariana franziu a testa divertida. E não estava? Não, disse Marcelo com os olhos brilhando de emoção. Eu estava errado o tempo todo. Ele se sentou e segurou o rosto dela entre as mãos, olhando-a com uma adoração profunda. Eu não salvei você, Mariana. Foi você. Você e sua simplicidade, sua verdade, sua coragem. Ele olhou para Lucas correndo ao fundo e depois voltou para ela. Obrigado por me salvar de uma vida que não era vida. Obrigado por me ensinar o que é amar. Mariana sorriu, com os olhos marejados, e inclinou-se para beijá-lo. Foi um beijo suave, doce, selado sob a luz do sol e a brisa da tarde. Nós nos salvamos, Marcelo. Nós nos salvamos. A câmera se afasta lentamente, mostrando o casal abraçado na grama, o menino brincando feliz e a cidade ao fundo, não mais como um lugar de frieza e negócios, mas como um cenário onde o amor, contra todas as probabilidades, venceu. E assim termina a jornada de redenção do Marcelo e a vitória da Mariana. E aí sentiu a alma lavada com esse final. Se ver a justiça acontecendo e o amor verdadeiro curando feridas te emocionou, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder as próximas emoções. Seu like ajuda muito essa mensagem de esperança chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.